Olá para você, produtor rural, de volta ao Conexão Rural Germipasto. E hoje o programa traz informações do BRS Zuri. É um pânico máximo desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte. Informações aqui no programa de hoje, características e as vantagens desse capim para que você tenha mais rentabilidade aí no seu negócio. E você que é pecuarista, atenção, programa para você hoje, onde você vai usar uma cultivar nova lançada pela Embrapa para que você tenha lucratividade. E também informações de outras cultivares que a Germipasto coloca à sua disposição. Inclusive, nós temos hoje duas condições especiais para você. Primeiro, é uma promoção onde você vai comprar R$1.000 em sementes da Germipasto e vai concorrer a 2 VDTEC 190. E ainda o compra programada, você pode programar a aquisição das suas sementes. De que maneira? Vou te explicar durante o programa, hein? Você pode pagar em 6 vezes e começa a receber a sua semente a partir de 15 de setembro. Daqui a pouquinho eu te explico o detalhe para você, ou detalhes para você dessas duas condições especiais. Mas vamos receber aqui nossos convidados. Daniel Diraimo, nosso gerente de vendas, está aqui conosco mais uma vez. Rodrigo Amorim, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Rodrigão continua conosco. Semana passada falou sobre o BRS Paiaguás. O programa de hoje é uma continuação dessas cultivares lançadas pela Embrapa Gado de Corte. São 4 cultivares lançadas. Tivemos já o BRS Piatã, tivemos o capim, o Zuri, Tupi e também o Paiaguás. O programa de hoje traz justamente informações do capim Zuri. Mostra aqui pra gente, olha isso, esse aqui, ó. É o Zuri, onde é o lançamento da Embrapa Gado de Corte, em parceria com a Unipasto. A Unipasto é uma união, é uma entidade que reúne empresas sementeiras que fomentam a pesquisa para novos cultivares como o BRS Zuri. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Éder, tudo bem? Obrigado, Olá, viu, mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço. Prazer imenso receber você aqui para continuar o nosso bate-papo da semana passada, quando falamos do Paiaguás. Quantas ligações? É o Brasil inteiro ligando para saber sobre o capim Paiaguás. Hoje, nós teremos aqui várias informações. E se você tiver alguma dúvida, manda e-mail para a gente que a gente responde, viu? germipasto@germipasto.com.br. Daniel, tudo bem? Olá, Éder. Olá, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela vinda. Exatamente. Levar essa informação é muito importante. A Embrapa pesquisa, a Embrapa gera informação e difundir ela para o produtor rural é muito importante para que da sua casa você tenha as informações e possa, como você falou, Éder, aplicar na propriedade de maneira correta e colher os resultados. Então, é muito importante o produtor estar atento e buscar essas informações. Então, atenção produtor, atenção pecuarista, né? Se você quer saber um jeito de ganhar mais dinheiro, de ter mais lucratividade, tem que saber também sobre tecnologia, sobre produtos que vão ajudar você a ter essa rentabilidade. Sobre manejo de pastagem, sobre reforma de pastagem, novas cultivares, né? Não tem uma receita milagrosa, né, para você ganhar dinheiro. Existem sistemas técnicos para que você possa ganhar dinheiro. E a gente vai falar no programa de hoje justamente sobre uma cultivar que vai ajudar você, juntamente com outras cultivares, a ganhar dinheiro. E é importante nós pensarmos em diversificação de cultivares numa propriedade, viu? O produtor tem que pensar que tem que diversificar, porque nós temos condições de solos diferentes, nós temos condições de climas diferentes, períodos diferentes de clima e temperatura, então o produtor tem que estar atento também à diversificação de cultivares de gramíneas aí na fazenda, tá certo? Bom, mas Daniel, antes da gente falar sobre o BRS Zuri, a gente tem que falar dessa condição especial aqui, desse sorteio. Mostra pra gente aqui a nossa urna. É o sorteio de 2 VDTEC 190, tá certo? Exatamente, Éder. O produtor rural comprou na Germipasto, independente da cultivar, independente da apresentação de sementes, a cada R$1.000 em compra, Éder, ele vai concorrer a 2 VDTECs. A cada R$1.000 gera um cupom e vai concorrer a 2 VDTECs. Então o produtor sabe que vai precisar formar sua pastagem, sabe que vai ser necessária uma área da fazenda ser reformada esse ano, antecipa a compra, paga mais barato, depois nós vamos falar sobre isso também, como o produtor pode pagar mais barato na semente, mas comprando antecipado na Germipasto, além de economizar, além de pagar mais barato e poder diluir todo o investimento, fazer um planejamento de caixa também dentro da fazenda, vai concorrer a 2 VDTEC. Então comprou R$10.000 em sementes, vai ter 10 cupons. Primeiro sorteio quando, hein? Agosto, né? Início de agosto. Início de agosto. E o segundo sorteio? Segundo sorteio em setembro. Final da compra programada, segundo sorteio. Inclusive? Então, o produtor que comprar antecipado concorre aos 2. Quem comprar no mês de agosto vai concorrer apenas a uma VDTEC. Já temos vários aqui compradores, bastante, né, que serão sorteados. E eu tenho na minha mão aqui os compradores da semana. Olha, está aqui, ó. Na minha mão, inclusive, enquanto o programa for rolando, eu vou colocando aqui dentro da urna. Por exemplo, aqui é um comprador aqui. Deixa eu mostrar um comprador aqui, né,
que comprou e vai concorrer à VDTEC 190. Não é o ganhador, hein? Ele vai concorrer à VDTEC. Seu Alex Boteon, Fazenda São João 1, lá em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Vai para dentro da urna aqui, ó. Pronto, foi para cá e tem mais, daqui a pouquinho eu coloco. Mas antes da gente continuar o programa aqui, falando do sorteio, falar do Zuri, que é o destaque de hoje, BRS Zuri, Pânico Máximo, nós vamos fazer o seguinte, vamos verificar essa promoção com detalhes agora através de um vídeo que nós preparamos para explicar, tintim por tintim, para você, produtor, como funciona a promoção da Germipasto. Compre os produtos da Germipasto, R$1.000 em compras de sementes, você concorre a 2 VDTEC 190. Veja aí no vídeo. Você já sabe o que e quando vai ter que plantar, certo? Na Germipasto, com a compra programada, você antecipa e ganha. É tudo muito simples, cheio de vantagens e agora tem até prêmio. Funciona da seguinte maneira, você sai na frente e se antecipa, faz o seu pedido, paga em até 6 vezes e fica tranquilo. A Germipasto só vai entregar as sementes quando você quiser. E enquanto isso, o produto fica armazenado em nossa indústria, que conta com uma infraestrutura de ponta. E tem mais um detalhe, comprando as sementes agora, você economiza até 30% do valor que pagaria se fosse comprar mais para frente. Legal, né? E por falar em valores, não se preocupe, nós não fazemos ajuste de preço, até porque, no ato da compra, a Germipasto já emite a nota fiscal, ou seja, economia e entrega garantida com a credibilidade Germipasto. E com a compra programada deste ano, vai ter prêmio. A cada R$1.000 em produtos, você ganha um cupom para concorrer a 2 VDTECs, a semeadora que o produtor precisa. O primeiro sorteio vai ser no dia 2 de agosto, para quem comprar até o dia 28 de julho, e o segundo no dia 13 de setembro, para quem comprar até o dia 8. Ah, uma dica, quem comprar antes concorre nos 2 sorteios e, é claro, tem muito mais chances de ganhar. Compra programada Germipasto, antecipe e ganhe. Oportunidade assim, você não pode perder. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Tá certo, compra programada Germipasto, onde você vai concorrer a 2 VDTEC 190. Olha só, hein, você vai, ao fazer a sua compra, vai ganhar um cupom. O cupom, ele é automaticamente, né, gerado pela compra, é um cupom como esse daqui, olha, tá vendo? Um cupom como esse, você vai concorrer a 2 VDTEC 190. Comprou a cada R$1.000 em compras da Germipasto, você concorre a 2 VDTEC durante 2 sorteios, né? Um em agosto, outro em setembro, tá certo? Compra programada, você concorre a 2 VDTEC. Ó, o Marcos Vinícius Dias de Brito, Fazendo Esperança, lá de Almas, no Tocantins, hein? Tá concorrendo também. Vou colocar na urna aqui, olha só, tá vendo? Mais um que adquiriu, e tem vários aqui. Esses são os compradores da semana. Ô, Daniel, pode acontecer de um comprador ganhar as 2 VDTEC? Se tiver muita sorte? Vai dar sorte, Éder, com certeza. O produtor que antecipar, além de comprar mais barato, vai concorrer às 2 VDTEC. Você vai participar dos 2 sorteios. A cada R$1.000 é um cupom. É um cupom, exatamente. Quer dizer, você compra R$4.000 em produto, são 4 cupons. O primeiro sorteio e o segundo sorteio é na mesma urna? É na mesma urna. Então, o produtor que comprou antecipado vai participar dos 2 sorteios. Corre o risco de ganhar 2 as VDTEC. 2. Não, tomara que saiam 2 diferentes, tá certo? Para contemplar várias pessoas. Mas pode ser que você ganhe 2 vezes aí, comprando com a Germipasto. Na verdade, ganha, a VDTEC, na verdade, quando a gente fala ganha, né, a VDTEC é só um símbolo de ganhar, porque você ganha com a Germipasto a partir do momento em que você adquiriu uma semente de alta pureza, de alto padrão, de alta qualidade. Já está ganhando, certo, Daniel? Exatamente, Éder. E além disso, poder aproveitar a campanha e comprar antecipado. Além de comprar um produto de qualidade, um produto que vai fazer diferença dentro da fazenda, comprar antecipado, Éder, paga mais barato. Consegue diluir o investimento, consegue fazer um planejamento de caixa dentro da propriedade, e aí quando recebe o produto, a semente já está paga, vai fazer a semeadura, são outros custos também, não só em semente, não só em preparo do solo, mas você tem a compra de animais, você tem a divisão das pastagens, levar água para essas áreas, então tem uma série de custos que o produtor tem na hora de formar uma nova pastagem. Então, a semente ele consegue diluir esse investimento, planejar esse investimento, comprar antecipado e aí ainda concorrer à VDTEC 190. Quais são as vantagens de utilizar a VDTEC 190? Nós vimos ali imagens mostrando a VDTEC, o fato de ter a possibilidade de fazer 2 operações em uma só. Aí, isso mesmo que o produtor está vendo ali no vídeo, Éder. A VDTEC é elétrica, dá a possibilidade de ir na frente do trator e com isso fazer 2 operações em uma só. Não há necessidade de um trator
distribuir a semente e o outro trator fazer a incorporação das sementes. O mesmo trator, a mesma operação fazendo as duas simultaneamente, ou seja, distribuição das sementes e já logo em seguida a incorporação. Pela praticidade de uso da VDTEC, ela se ajusta tanto à vazão quanto à largura do implemento que faz a incorporação. Então, o produtor que tem uma niveladora de 4 metros, ela se adapta, um rolo compactador de 6 metros, ela se adapta, ela ajusta a largura de trabalho conforme a necessidade. E com isso, Éder, uma economia direta de R$30 por hectare, pelo fato de fazer as duas operações em uma só. Então, o produtor economiza muito. A cada 100 hectares plantados, são R$3.000 de economia direta pelo fato de tirar uma operação. Sem contar uma melhor formação, uma distribuição mais homogênea da área, a entrada antecipada dos animais. O Rodrigo pode falar um pouquinho sobre qual é a importância de ter uma boa pastagem, uma boa distribuição das sementes dentro da área. Então, tudo isso são vantagens ou benefícios que o produtor vai ter ao utilizar a VDTEC 190. Ele vai falar, mas eu quero fazer uma pergunta para o Rodrigo sobre a VDTEC 190, sobre as impressões que ele tem da VDTEC 190. Até mesmo aproveitando a sua condição de pesquisador. Porque quando vocês, né, na Embrapa Gado de Corte, buscam, através da pesquisa, melhorar geneticamente uma cultivar, a busca é sempre para melhor rendimento, para melhorar a vida de quem produz, quer trazer mais benefício, né? Mais condições. E a VDTEC também foi desenvolvida nessa mesma condição, buscando melhorar a plantabilidade, a formação de pastagem. Quais são as suas impressões da VDTEC 190? Olha, as impressões são as melhores possíveis, porque a gente pensa no seguinte: o sucesso de uma pastagem começa pela implantação bem feita. Você implantando a pastagem bem feita, você já está com um passo à frente. Por quê? Porque pasto é uma cultura perene. Se a gente pensar que se você fizer os devidos cuidados, você tem esse pasto por 20, 30 anos, ou até mais, dependendo das situações. Então, o primeiro passo é implantar bem, é formar bem. E se você tem uma máquina que tem uma boa distribuição, uma distribuição uniforme, que você pode depois, além da economia de uma mecanização, você incorporar as sementes e ter a formação boa, já é fantástico, algo fantástico que dá continuidade e dá sucesso na pastagem. Porque pastagem é manejo, né? É formação. Mal formado, você vai ter prejuízo. Manejado errado, vai ter prejuízo. E como diz um amigo meu, não adianta você comprar uma Ferrari se a gasolina que você usa é batizada. Então compra uma semente de alta pureza, uma semente de alta qualidade, uma semente incrustada. Aí na hora do plantio vai utilizar uma máquina adaptada que quebra o envolvimento, no caso da incrustada, ou que não faz a distribuição perfeita no caso de uma semente pura, porque paga um pouquinho mais caro pela semente pura para usar menos semente por hectare, para ter melhor formação. Mas na hora de fazer a distribuição, peca. E aí traz o prejuízo. Então, a VDTEC 190, ela foi desenvolvida e foi pesquisada também, assim como o trabalho de vocês, pensando em boa formação de pastagem, redução de tempo de trabalho e de custo, não é, Daniel? Exatamente, Éder. Uma outra relação que nós podemos fazer com relação à pastagem, o Rodrigo falou de pastagens com 30 anos, 20 anos. A gente costuma fazer uma relação com relação a carros. Quanto tempo dura um carro? Vai muito da manutenção, de como se utiliza, do uso, exatamente, Éder. Tem carro que dura 6 meses, como tem carro de 40 anos, aí 50 anos, que estão rodando em perfeitas condições. Então a pastagem é mais ou menos isso. Fazendo uma boa implantação, e aí parte da ideia da VDTEC. Fazendo uma boa implantação, repondo os nutrientes, cuidando das pragas e fazendo um bom manejo, como o Rodrigo falou, é um capim, é uma cultura perene, vai durar quanto tempo for necessário. Então, não há necessidade do produtor fazer reforma de pastagem num curto período de tempo. Sim, cuidar corretamente, manejar corretamente, fazer uma boa implantação daquela pastagem, e para isso, Éder, passa obrigatoriamente pela escolha correta da cultivar, uma boa semente, quantidade ideal de semente e uma boa distribuição. Sem isso, a implantação já entra com um certo problema, e aí a durabilidade ou a persistência dessa pastagem vai reduzir muito. Com certeza. Bom, e nós não queremos isso. Bom, para a gente já entrar no assunto aqui com o Rodrigo Amorim, para falar sobre BRS Zuri, eu vou colocar mais um cupomzinho aqui para quem adquiriu R$1.000 em compras de sementes com a Germipasto. Está aqui, olha, eu vou colocar aqui na urna, mais um, mais outro, e nós vamos
convidando você também, que ainda não efetuou a sua compra de sementes com a Germipasto, daqui a pouquinho eu coloco mais cupomzinho ali dentro, tá certo? Você que ainda não efetuou sua compra, cada R$1.000 você vai ganhar um cupom para concorrer a 2 VDTEC 190, viu? Essa máquina que a gente acaba de falar agora sobre ela, sobre as vantagens da VDTEC 190. Bom, o Daniel diz também que uma pastagem perene, uma pastagem bem formada, passa também pela escolha da cultivar correta. Hoje vamos falar sobre o BRS Zuri, é um capim lançado recente pela Embrapa Gado de Corte, mostra aqui mais uma vez, né? E esse material é fruto de pesquisas de pesquisadores como o Rodrigo Amorim, que é engenheiro agrônomo, está aqui conosco hoje. Semana passada falou sobre o Paiaguás, hoje vamos falar sobre o Zuri, Rodrigo Amorim. A gente pode começar, inclusive, o programa falando sobre características de produção, resistências dessa cultivar. Bom, Éder, semana passada a gente falou de um capim de pós baixo, né? Falou do Paiaguás, um capim que o seu diferencial era o desempenho na seca, e hoje nós vamos falar de um capim que é o contrário, né? O seu diferencial é o período de chuvas. Capim de alta produtividade, bom desempenho animal, que proporciona bom desempenho animal, e que tem uma característica que justificou o seu lançamento e que era uma demanda, é que é a alta resistência ao fungo bipolares, né? Que é aquele fungo que dava as manchas nas folhas, que atacou principalmente o capim Tanzânia, né? Um capim que era um capim bastante plantado e que teve esse problema, e a BRS Zuri não apresentou esse problema, e hoje ela vem para tentar suprir as áreas onde o Tanzânia acaba tendo problema, né? Acabou tendo problema. Tá certo. Bom, e a cultivar foi selecionada com base na produtividade, no vigor e na capacidade de suporte, como você acabou já nos relatando, né? E desempenho também animal. Resistência cigarrinha das passagens? Também. É resistente? Normalmente, como Mombaça, como Tanzânia. Mancha foliar? Mancha foliar, essa é a grande diferença dele, porque o Tanzânia realmente sofre muito com esse fungo, então ele é altamente resistente a essa mancha. Tá certo. O Daniel, tem uma curiosidade aqui sobre o Zuri. Você sabe o que significa Zuri? Porque o Zuri, esse nome é de uma língua falada lá no Quênia, lá na África, né? Tem uma língua lá dos nativos, né? Como é que chama a língua dos... Swahili? Swahili, lá no Quênia, na África. E Zuri, sabe o que significa, não? Não sei, Olha para mim. Não é o que você está vendo. Brincadeira, olha, Zuri significa bom, bonito. Tá certo? O Zuri. E é verdade. Bacana. Põe imagem pra gente do Zuri aí. Não, brincadeira, gente. Não pode brincar. Põe o Zuri pra gente no vídeo aí. Olha, ele é bonito mesmo de ver, não é? Realmente, Éder, isso que o Rodrigo falou. Ele vale mais uma vez frisar, é um pânico máximo, ou seja, da família do Tanzânia, da família do Mombaça, da Aruana também, do Maasai. Então, é uma cultivar de alta produção, como o Rodrigo falou, para o período das águas, ou seja, um capim que responde à fertilidade, que responde ao manejo, ao pastejo rotacionado, tanto na pecuária de corte para recria, engorda, terminação dos animais, na pecuária leiteira para o produtor que trabalha com leite, é uma opção aos outros pânicos que o produtor já tem na propriedade, e com certeza com esses benefícios que o Rodrigo falou também, tolerância e resistência à cigarrinha das pastagens, e principalmente essa questão das doenças relacionadas ao Tanzânia. E vale lembrar o seguinte, Éder, principalmente também na região norte do Brasil, onde essa condição de clima é mais favorável, onde nós que trabalhamos lá também notamos o seguinte, produtores não utilizam Tanzânia por questão dessas doenças, fica muito exclusivo ao uso de mancha foliar e o... Principalmente a mancha foliar. Principalmente a mancha foliar. Temperatura e umidade muito alta, você dá fungo, né? uma condição maior para a doença. Então, produtores do norte do Brasil... O Tanzânia, né? Pro Tanzânia. Hoje, produtores não utilizam Tanzânia por conta desse problema. Então, a partir de agora, produtores terão uma opção a mais. Além do Mombaça, além do Maasai, que é muito utilizado, o Zuri entra como uma opção. E se o problema é mancha foliar, é problema de doença, por isso não usa o Tanzânia, agora tem. O Zuri. Inclusive, tem o mesmo porte do Tanzânia, né? Sim. É o porte intermediário entre o Tanzânia e o Mombaça. Ele é um pouquinho mais alto que o Tanzânia e um pouquinho mais baixo que o Mombaça. Produção de massa dele? Muito semelhante ao Mombaça. Nós tivemos resultados muito semelhantes com relação à produção de forragem. Agora, ele tem uma relação folha-colmo, ou seja, uma proporção de folhas bastante superior, é bastante interessante. E o que nós conseguimos na parte de desempenho animal são produções aí elevadas, da ordem de 700 kg por hectare ano, né, de peso vivo, o que foi um incremento em torno de 8% a 9% superior ao Mombaça. E é importante relatar, como o Daniel frisou,
esse capim, além de ter sido testado em Campo Grande, que nós contemplamos o bioma cerrado com essa avaliação, ele foi testado também no bioma amazônico, no estado do Acre, na Embrapa, em Rio Branco, né, onde ele foi testado. Parecidos? Resultados semelhantes, e o interessante é que ele foi testado como testemunha, ele foi usado em Tanzânia, e ele novamente obteve aí seus 10% de rendimento superior ao Tanzânia. Tá, uma perguntinha técnica para os dois, fica à vontade para responder, sobre a questão da mancha foliar. O que ela traz de prejuízo? Baixa a produtividade ou não? Ela diminui a produção de forragem, ela faz com que a planta perda vigor, e se a planta perde vigor, você naturalmente perde produção animal, porque na verdade você tem menos volume, naturalmente você vai colocar menos boi na área. Tá. Então, e o Zuri é resistente a essa mancha foliar? Sim. Já temos semente à disposição? Tem sim, o produtor rural, tanto o Paiaguás da semana passada, quanto o Zuri, o produtor pode aproveitar a condição e comprar as duas cultivares e aproveitar a campanha também e concorrer à VDTEC. Então, todas as cultivares lançadas pela Embrapa Gado de Corte, Paiaguás, Zuri, Tupi, Piatã, o produtor vai encontrar na Germipasto para poder utilizar. São opções que o produtor tem na hora de diversificar as suas pastagens, na hora de intensificar a sua produção dentro da fazenda. Tá. Vocês dizem aqui nesse material técnico de vocês que o florescimento do Zuri é tardio e bem definido. O que isso significa? A grande diferença de um pânico e uma braquiária, por exemplo, que as braquiárias elas têm várias épocas de florescimento, algumas, e entre cultivares elas também se diferem. Por exemplo, o Paiaguás mesmo se difere lá para dezembro, ela começa a florescer. Já o Charaés, que é uma outra cultivar, ele vai lá para maio, abril, maio, ela floresce. Então, são diferentes. Os pânicos normalmente são mais alinhados às cultivares, são sempre mesmo na mesma época. E normalmente no final da estação de chuvas. Aí ele floresce. E isso é uma vantagem dos pânicos. Em meados de maio, mais ou menos? Maio. Março, maio. Abril, maio ele começa a florescer. E qual é a vantagem dessa característica de ter um florescimento um pouco mais tardio? É que você passa toda a estação de crescimento, ou seja, primavera e verão, com uma planta em estágio vegetativo. Ou seja, ela não tem queda da qualidade. Uma planta em estágio vegetativo só produz folhas, e as folhas são de bom valor nutritivo. Então, por isso que a gente diz, o pânico é um capim de pro inverno. Águas, de capim de verão. Para período do verão. Período de verão, a hora que você tem uma produção de forragem muito grande, porque você tem condições climáticas favoráveis, como temperatura e água, e se a gente fizer correções adequadas e trabalhar com nitrogênio, capim para trabalhar com 5 As por hectare. Então, aí eu na quero um média capim volumoso, no período das águas é o Zuri. É isso, Daniel? Exatamente, Éder. Então, isso é muito importante, Éder, frisar, como o Rodrigo disse, essa questão do florescimento, o intuito do produtor, da Germipasto, é produzir semente. Claro, ela tem que saber quando que produz. Mas do produtor rural, de maneira geral, é produzir forragem, é produzir folha, não interessa a produção de semente. E quando o capim entra na produção de semente, a qualidade diminui, a produção diminui. Então, a importância disso, e conhecendo as características, ou seja, no caso das braquiárias, cada época de florescimento, eu manejo o capim para aproveitar a maior condição. E como o Rodrigo falou, os pânicos, de maneira geral, e o Zuri se encaixa nisso, são capins para o período do verão. Não adianta o produtor vedar o Zuri ou trabalhar o manejo para usar no período do inverno. Não, é um capim para ser utilizado no período das águas. É onde a maior produção dele, é onde a rebrota vai acontecer, e aproveitar isso. Ajustar o manejo da pastagem. O potencial dele, que aproveitar o potencial do capim no período das águas, que é quando ele está porreta. Por isso a importância, Éder, de dentro da propriedade ter Zuri e ter Paiaguás. Eu utilizo o Zuri no período do verão, aumento a lotação do Zuri no verão. Diversificação, que falamos no início do programa. Exatamente. E aí eu tenho o Paiaguás bem manejado para que ele acumule folha para, a partir de abril, a partir de maio, quando o Zuri vai parar, então, eu utilizar o Paiaguás. E aí eu tenho acúmulo de folha, eu tenho folha em quantidade, e aí eu entro com proteinado e consigo resolver o problema. Ou seja, eu tenho forragem de qualidade e quantidade o ano todo. Se fizer o inverso, Éder, o que vai acontecer? O Zuri ele vai entocerar, vai baixar a produtividade, não vai conseguir passar o inverno com qualidade. Por isso a importância de conhecer o capim, conhecer a cultivar e fazer um bom manejo, além de trabalhar com mais de uma cultivar. Além da questão de tipo de solo, além da questão climática, também pensar nessa condição. Ajustar o manejo, o tamanho das pastagens,
fertilidade das áreas de acordo com as características dos capins, para poder ter realmente quantidade de forragem o ano todo dentro da fazenda, que é o grande diferencial. Aproveitar o ganho de peso, o rebrote desses capins, para que o produtor consiga realmente produzir muita carne e também leite. Isso serve para leite, não é exclusivo de pecuária de corte, mas aproveitar, como você falou, no que o capim é bom. O Zuri, o Mombaço, o Tanzânia são bons nas saber águas. aproveitar o potencial de cada um. Exatamente. Na hora ideal de cada um. É isso que o produtor tem que entender, né? Não tem um capim que ele resolve todos os problemas de produção, não é isso. Nós estamos falando desde o início do programa, e no programa passado também falamos isso, sobre a diversificação de gramíneas dentro da fazenda. Você tem que ter áreas diversificadas de gramíneas para garantir para você mudanças de temperatura e clima, que natural, adaptação a solos, que muitas vezes dentro da fazenda tem solos diferentes, né, com características diferentes de solo. Então, a diversificação é importante. Para isso tem que fazer análise de solo, buscar o apoio técnico de um agrônomo e ainda o apoio técnico de uma empresa de sementes que pode te ajudar a escolher a espécie correta com esse diagnóstico na mão, tá certo? Daqui a pouquinho eu gostaria de bater um papo com o Rodrigo e falar sobre produção de folhas e talos, o que o Zuri tem em relação a outras cultivares que a gente pode fazer comparativo. Mas antes, vou colocar mais um pessoal aqui que vai participar do nosso sorteio das duas VDTEC 190, viu? Quem adquirir R$1.000 em sementes com a Germipasta, cada R$1.000 ganha um cupom, como esse aqui, ó. A gente gera um cupom eletronicamente, é um cupom eletrônico gerado pela equipe da Germipasto, que aí o nome da pessoa vem aqui para dentro dessa urna para concorrer a duas VDTEC 190. A primeira será em agosto, viu? E a segunda no início de agosto, e a segunda lá em setembro. Falando em setembro, a Germipasto também, ela está naquela campanha do compra programada. Você começa a comprar semente da Germipasto agora, parcela em 6 vezes, Daniel. Exatamente. Isso, e a partir de 15 de setembro, você já pode pedir para a Germipasto entregar para você a sua semente. Qual a vantagem de comprar antecipadamente semente da Germipasto? Primeiro que é o preço de mercado. Hoje o mercado é uma lei de oferta e procura. Quando o mercado começa a ficar aquecido demais, todo mundo começa a procurar semente para comprar, o preço ele tende a subir. Nesse momento, o mercado ainda está tranquilo, não está muito aquecido as vendas de semente. Então, a vantagem da compra antecipada da Germipasto, do compra programada, que é o nome desse projeto nosso de vendas especial da Germipasto, é você comprar agora, paga mais barato, paga parcelado, a semente fica estocada com a Germipasto, você tem a garantia, primeiro, que vai ter semente, segundo, que você vai receber a semente da Germipasto. Há 15 anos a Germipasto faz isso, sempre deu certo e continua fazendo. E você ainda, a cada R$1.000 em compras, concorre à VDTEC 190. A Germipasto se preocupa muito com você, viu, produtor rural? É verdade, você pode pegar o telefone e ligar agora, 0800 647 0050, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil, para você fazer aquisição de qualquer cultivar da Germipasto. E ainda tem um telefone fixo, que é o 6733896700. Quem está em Campo Grande, liga nesse telefone, é o custo de uma ligação local, mas quem está fora de Campo Grande, 0800 647 0050. E ainda eu quero ressaltar para você que essa condição especial da Germipasto, ela é válida para todos os representantes da Germipasto em qualquer lugar do Brasil. Onde você tem aí um representante da Germipasto, na sua cidade, no seu estado, que você já está acostumado a adquirir desse representante da Germipasto, as condições apresentadas aqui no programa é a mesma condição que você vai encontrar também nos nossos representantes que estão aí espalhados por todo o Brasil, tá certo? Bom, nós vamos ver agora um vídeo que traz um dos nossos representantes comerciais para que você possa entrar em contato com a equipe Nota 10 da Germipasto. É a Germipasto ao seu alcance. Alô, amigo produtor, meu nome é Joeli Melo, sou representante comercial aqui na Sementes Germipasto, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para você, amigo produtor, que precisa de semente de boa qualidade e um atendimento personalizado, entre em contato comigo aqui na nossa central de vendas. Para você que está fora do estado do Mato Grosso do Sul, no 0800 647 0050 ou no meu telefone 067 9946 6263, ou se optar também por e-mail joeli@germipasto.com.br. Legal, um abraço para o Joeli Melo,
que é um dos representantes da Germipasto, e nós temos uma força de vendas muito grande por todo o Brasil. E eu quero aproveitar aqui, se o Daniel me permite, né, como nosso gerente de vendas, eu quero fazer convite para quem quer ser representante da Germipasto. Nós temos vários estados, algumas regiões que têm demanda de produtos, de sementes e que ainda não temos representantes. Por exemplo, Piauí, Maranhão, né, algumas regiões da Bahia, Nordeste do Brasil. Atenção, você que está no Nordeste aí, olha, Maranhão, região de Balsas, região de Uruçuí, região de Bom Jesus, essa região aí que está crescendo muito a agricultura e a pecuária, atenção, hein, quer tornar-se representante da Germipasto, é só ligar para a gente, não é, Daniel? Exatamente, Éder. O produtor, o empresário ou o funcionário que trabalha autônomo aí, que leva produtos para os produtores da região, entra em contato com a Germipasto, que com certeza vai ter condições, vai ter como levar sementes de qualidade, tecnologia, VDTEC e condições comerciais aí bastante interessantes para produtores rurais de todo o Brasil. Vai lembrar, Éder, o seguinte, muitas vezes o produtor assiste o programa e está um pouco longe de Campo Grande e acha que, eu acho que não vai chegar. Não vai chegar. Chega, será sim. Que consegue? Consegue. A Germipasto tem parceria com várias transportadoras, inclusive com os Correios. Então, qualquer quantidade o produtor consegue receber aí na sua cidade e com certeza pode aproveitar dessas condições. E os empresários da região que queiram trabalhar com os produtos também tem condição diferenciada, tem loja agropecuária, tem loja veterinária, enfim, né? Vai ter condição de trabalhar com a Germipasto. Justamente, vai ser representante da Germipasto na sua região. Aproveitar o Rodrigo Amorim aqui, porque o nosso assunto é o BRS Zuri, e agora eu quero aproveitar bastante esse tempo que nós temos agora até o final do programa, para aproveitar ao máximo o Rodrigo para informações do BRS Zuri. Eu havia perguntado para você sobre talos e folhas. Quais são essas características do BRS Zuri? O Zuri tem uma diferença um pouco do Mombaça na questão de largura de folha, que ela é um pouco maior, a folha um pouco mais larga. Mas isso, na verdade, não tem uma importância relativa muito grande com relação à produção, porque em relação à produção de massa, eles acabam sendo semelhantes. O que é importante, na verdade, o que diferencia cada material é com relação ao seu manejo mesmo, a forma em que você usa. Para se ter uma ideia, nós trabalhamos desde 2003 com relação a estudos de manejo de Mombaça e Tanzânia, e que todo mundo julgava que era a mesma coisa, né? Porque eram... E não é. E não é. Cada um tem um tipo de manejo, é isso? Se a gente fosse trabalhar hoje com as questões... Porque normalmente pânico a gente sempre trabalha com rotacionado, porque como ele é um material que cresce muito, e se você não faz esse rodízio de piquetes, na verdade você tem áreas muitas vezes super pastejadas, outras áreas subpastejadas, porque o crescimento é muito grande. Então, algumas áreas ficam passadas e outras ficam bastante consumidas. Então, a gente faz o sistema rotacionado, que a gente recomenda fazer quando é cultivar de pânico, para que você tenha um pastejo mais uniforme da área. Então, você vai fazendo esse rodízio e você vai tendo esse pastejo um pouco mais uniforme e um aproveitamento melhor. E quando a gente trabalha no rotacionado, o que era esperado que o Tanzânia e o Mombaça fosse a mesma coisa, na verdade, a gente percebeu que não. O Mombaça, por exemplo, teria uma altura de entrada maior do que o Tanzânia, que são, apesar de serem pânico, mesmo gênero, mesma espécie, eles são cultivares diferentes, né? E eles devem ser tratados de forma diferente. Claro. E assim como a braquiária também. Então a gente tem que entender que mesmo as plantas, as gramíneas, também são individuais, como nós. Sim. Né? Nós somos indivíduos, cada um tem um jeito, uma forma, uma cor de cabelo, de olho, né? E a gente tem que ser tratado de maneira diferente também. Sim, né? Né? E isso quer dizer que as plantas, a mesma coisa, cada uma tem um tratamento diferente? Cada gramínea a gente tenta trabalhar da forma que ela mais consegue nos responder de forma adequada. Então a gente percebeu que o Zuri, por exemplo, a gente ainda está com as fases de avaliação de manejo, nós já temos a parte de produção animal, mas a gente já estamos em adiantado estado aí da parte de manejo, mas a gente tem percebido que se você trabalhar no rotacionado, a altura dele seria 80 centímetros na altura de entrada dos animais. Isso que eu te perguntar agora, qual que é a altura ideal de entrada dos animais? 80 centímetros? 80 centímetros, em torno de 80 centímetros, não precisa ser necessariamente a 80. Entrada. E a saída? A saída é vou dizer uma condição geral para vocês, sempre a metade. Sempre a metade? Sempre a metade. Qualquer braquiária, pânico, sempre a metade. A metade. Isso é uma característica que é bastante interessante. Isso é muito importante, Éder, porque às vezes o produtor acha que precisa de algumas medições muito difíceis de fazer. E essa observação do Rodrigo é muito importante. Então, para efeito de entender um pouco mais das pastagens, eu preciso saber apenas o que? A altura de entrada. Então, de acordo com o capim que eu tenho, como ele falou, serve para qualquer cultivar. Se eu tenho entrada de 80, a saída é 40. Se eu tenho entrada
por exemplo, das É braquiárias. uma regra que é geral, menor, então, né? E se você Mas resolve... a entrada é diferente, mas a saída tem que ser igual, sempre 50%, exatamente. é isso? Metade. Assim, é uma forma prática que a gente está passando para vocês. Tem uma série de estudos envolvendo para colocar esse valor de metade, mas é uma regra geral, que eu acho que o produtor não erra. Né? Então, mas eu quero saber mais refinado, aí a gente teria que partir de material para material, a gente tem essas informações, mas para o produtor eu acho que se ele fizer isso já está O ótimo. manejo está garantido Tá garantido. e a perpetuação da Perenidade tá lá. perenidade também do pasto está lá. Isso é condição fundamental, Éder. Repor nutriente, controlar praga e ajustar manejo, isso é fundamental. É básico, pro né? É sucesso matemática da pecuária. básica. Exato, mas é sucesso. Mas assim, é simples fazer isso? Não é. Por quê? Porque você tem as condições, você tem os animais, você tem o clima. Um ano é mais chuvoso, o outro ano é mais frio. Você tem a chuva corta mais cedo, a temperatura influencia. Você tem variáveis, você tem fatores Exato. variáveis que Então determinam também tudo isso, né? Então é muito difícil você manejar uma pastagem. Então o produtor que vai mais ou menos é complicado. Então Produtor, ajustar isso é muito importante. O seu companheiro, que nosso companheiro também trabalha, o Armindo Quicho, sempre diz o seguinte, né? É que a gente tem que tratar a cultivar, né, como se fosse uma cultura normal de grãos, por exemplo. Né? Por que nós temos tanta tecnologia nos grãos e na gramínea a gente fala, deixa lá, aí rapa o pasto, ou maneja errado. Hoje, quando nós falamos em pecuária rentável, em pecuária que traz resultado financeiro, nós temos que pensar o pasto como uma cultura, qualquer outra cultura. O manejo é como outra cultura qualquer, né? Exatamente, Éder. Se o produtor deixar rapar demais, como o Rodrigo falou, um super pastejo, o que vai acontecer? O tempo de uso, o tempo de vida daquela gramínea vai ser reduzido, vai morrer rapidamente. E não por conta do capim, não é porque o capim tem algum problema, não, é porque foi utilizado de maneira incorreta. E o inverso também é verdadeiro. Se o produtor entra, por exemplo, ao invés, no caso do Zuri, de 80 centímetros, deixa passar 1 metro, 1,20 m, o que acontece? O ganho de peso ou o desempenho do animal começa a baixar demais. Olha, o capim endurece, o capim começa a ficar fibroso, o capim começa a não dar condição do animal se desenvolver. E aí o que acontece? Como o ganho de peso diminui, a receita vai cair e o capim vai se perder, vai ter que roçar, vai ter que mudar o manejo. Então, ajustar o manejo é fundamental para que se tenha lucratividade dentro da propriedade. Perdurar, ter a persistência do capim e ainda, como o Rodrigo falou, qual é o ganho de peso? Quanto que o produtor consegue produzir com o Zuri? Isso depende obrigatoriamente de um bom manejo, de uma boa pastagem e um bom manejo. Nesse sentido ainda, uma informação que eu acho que é importante, porque a gente manejar pasto por altura é uma coisa que quando a gente fala parece simples, né? Não, você faz isso, só que o que implica nisso? O que implica você fazer um manejo dessa forma? Implica uma gestão maior de uso desses materiais forrageiros. Então, o produtor ou o funcionário tem que estar constantemente dentro da área, observando, olhando, para que ele possa fazer o manejo correto. Observa a altura, faz a entrada, tem que ajustar a carga. Mas uma regra também que a gente pode adotar é que, normalmente, como a gente falou que esse capim é um capim de chuva, é um capim que cresce muito na estação de verão, e a gente está falando em pastejo rotativo, o que a gente recomenda muitas vezes? É que durante o verão, na época que chove mais, você reduz o período de descanso do capim. Então, se era 35 dias, você baixa ele para 30. Se está chovendo bem, se você tem fertilidade, pode baixar para 25. Né? Você consiga trabalhar. Né? E aí você fica ainda dentro da faixa dos dias, tantos dias de pastejo, por tantos dias de descanso, mas fazendo um ajuste fino desse material. Então você vai reduzindo o período de descanso à medida em que você tem fertilidade e condições favoráveis, e você vai aumentando o período de descanso à medida em que você tem uma restrição. Que é o contrário, que é o que é oposto. uma restrição que vai chegando no período das águas. Se ele é o capim das águas, então eu posso ter uma pressão de pastejo nele. Isso. Porque eu tenho água suficiente fazendo com que ele está crescendo e rebrotando. Eu tenho pouca água, eu aumento o meu descanso dele. Isso. É isso? Isso é uma forma que pode ser feita também para tentar minimizar os efeitos de um manejo errado, por exemplo. Né? Bom, eu tenho algumas perguntas que a gente comumente nunca faz aqui no programa, mas às vezes surgem essas perguntas e eu acho que é interessante. Vamos pensar em formação, utilizando o Zuri. Num estande de metro quadrado, qual seria o ideal para uma boa formação de plantas por metro quadrado do Zuri, para ter uma boa formação do pasto? Olha, o Zuri tem uma semente muito pequena, então ele tem uma quantidade de plântulas por metro quadrado bastante grande, mas o ideal é que a gente fique aí em torno de 20,
25 plântulas por metro quadrado. E isso, logicamente, por um processo de competição na própria planta, isso vai virar, ao final, 4, 5 plantas por metro quadrado. É o que a gente espera que aconteça, né? E aí o importante dentro disso é a questão do primeiro pastejo, que é extremamente importante depois da formação. Não há necessidade de esperar o capim florescer para você efetuar esse pastejo. Isso é um erro. A planta ela tem 2 mecanismos de perpetuar. Ou ela produz semente, ou ela produz os perfilhos, que são as estruturas, são as hastes que suportam as folhas. Para quem produz semente, eles querem a semente. Para quem produz gado, quem produz Que é a folha. quilo de carne, eles querem folha. Então, o mecanismo de perpetuação tem que ser via produção de novas hastes, novos perfis, para que se tenha boa produção. Tá, depois de plantado, então, plantou, fez a formação, quantos dias depois que o gado já pode entrar efetivamente, então? Vai depender das condições de fertilidade, mas vamos pensar aí em torno de 50 dias, 50 eu acho dias. que não Ele mais já que está com isso. altura de 80 já? Não, até menos um pouco. menos aqui. Só que entre com animais leves, Tá. não venha Que com um categoria? animal Bezerros, pesado. De preferência bezerro, desmamado. Desmamados, né? Uns desmamados, só para fazer um primeiro rebaixamento. Entendi. Leve. Só para dar uma... Aí o que acontece? Incide luz dentro da base da planta, ela começa a perfilhar e ela vai fechando esse estande. Entendi. Daniel. Isso é muito importante, Éder. Deixar sementear, às vezes o produtor utiliza essa técnica, como o Rodrigo falou, não precisa e vai perder qualidade. Então, isso para quem produz semente, tudo bem. Agora, para quem quer produzir carne, para quem quer produzir leite, o que precisa é realmente fazer um bom perfilhamento da pastagem. Nós temos uma cultura no Brasil, né? E isso é antigo, né? Na época do seu avô, do meu avô, falava o seguinte: não, o pasto para ser bom tem que deixar sementear para depois entrar com gado. Não existe, né? Isso já caiu essa Mas é uma característica, essa técnica, não existe mais isso. Por conta das tecnologias antigas. Claro. Questão de qualidade de semente, quantidade. Você fez uma pergunta para o Rodrigo em quantidade de plantas por metro quadrado. Quem que respondia essa pergunta há 30 anos atrás? É verdade. Não Ninguém tinha, na pensava verdade, nisso, não é tinha verdade. essas informações. A pastagem, todas essas cultivares vieram da África para o Brasil, foram introduzidas aqui. Não tinha essas informações. Então, mas mesmo hoje, por exemplo, Éder, há situação onde tecnicamente é recomendada a deixar sementear quando? Entendi. Por algum motivo, ou por conta de uma semente, ou por conta de um estresse hídrico. Estresse hídrico, não choveu. Claro. Eu tenho um baixo ano foi ruim de estande de chuvas, plantas. claro. Fiz a semeadura, tenho um baixo estande de plantas, eu preciso que a semente, que a planta se perpetue através da ressemeadura. O interessante é que o Rodrigo deixou muito claro para a gente, é que para a permanência de um pasto, né, para ser longevo, perene, o manejo é fundamental. Essa é a grande chave. O manejo é fundamental. Né? Não é deixar sementear, mas deixar ele perfilar. Então, entrada e saída dos animais é fundamental, não só no Zuri. Como qualquer outra cultivar. E os dois pontos, né, Éder? Você fazer um bom manejo, você vai perpetuar, ou seja, perenizar o capim e fazer um bom manejo, você consegue aumentar a sua produtividade. Não adianta eu trabalhar com manejo errado e manter esse capim lá por mais tempo, porém com baixa produtividade. Então eu tenho que ajustar. Por isso que o Rodrigo falou, ao longo do ano, eu tenho que mudar o tempo, eu tenho que aumentar a carga, eu tenho que diminuir a carga, troco os animais. Então, assim, é fácil? Não, é muito difícil isso. Mas o produtor consegue, dentro da propriedade, ir observando qual que é o pasto. Então, essa pastagem eu vou trabalhar mais nas águas, aquela outra cultivar eu vou usar para o período de inverno. E ainda lembrando disso, que eu não tenho, ao longo do ano, todos os meses iguais, com a mesma quantidade de temperatura, de luminosidade, de chuva. Então, além dessa dificuldade, eu tenho as condições adversas. Esse ano, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul ainda não giou. Tem ano no Mato Grosso do Sul que gia mais cedo, tem ano que gia mais tarde. Isso aí atrapalha todo o manejo do produtor. Se ainda assim, eu vou para assustar a gente. Exato. Ainda não giou. Não, mas não vai gear, não. não. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, Daniel, da importância do manejo. A doutora Valéria, que é uma pesquisadora também da Embrapa, que trabalha nessa área de manejo junto comigo, ela tem um trabalho que ela mostrou o seguinte: quando você maneja um mombaça de forma errada, tá certo? Você tem um déficit, uma perda de produtividade da ordem de 300 quilos por hectare ano. É muita coisa. É um boi. Nós tínhamos, manejando o mombaça corretamente, a gente tinha a produção de águas de 700 quilos, né, de peso vivo por hectare ano. E manejando o mombaça de forma errada, nós tínhamos 400 quilos de ganho. Então, o manejo, muitas vezes, é muito mais importante do que você simplesmente trocar de capim. O cara fala, esse capim eu não gostei, eu vou trocar, porque eu não me adaptei a esse tipo de coisa. Falei, não, aprende a trabalhar com ele,
que eu acho que você vai ter muito mais sucesso do que a simples troca disso, né? Então é um trabalho bastante interessante, que é muito a chave do que a gente tem batido. Temos bons materiais no mercado, o GMPasto tem bons materiais, mas que precisam ser trabalhados de forma correta, adequada, né, para cada um. E para isso tem que buscar o apoio técnico, né? Ou buscar informações da Embrapa, ou no seu sindicato rural, ou contratar um engenheiro agrônomo, né, para poder ajudar quem entende do assunto, para ajudar você a manejar bem as pastagens. Falando em engenheiro agrônomo, eu quero pedir licença a vocês dois um pouquinho, que o Bruno Ribeiro, que é o nosso supervisor da região Minas, Nordeste do Brasil, né? Um pouco do Norte e Nordeste, né? É Minas, Maranhão, Tocantins e Goiás. O Bruno Ribeiro, inclusive o e-mail dele é bruno.ribeiro@germipasto.com.br. Ele tem um recado para você sobre o compra programada Germipasto, hein? Você vai comprar produtos da Germipasto, vai parcelar em 6 vezes e vai começar a receber em 15 de setembro. Deixa o Bruno falar. Fala, Bruno. Compra programada Germipasto é vantagem para você. Vantagens em vários aspectos. Em primeiro lugar, você compra um produto cerca de 30% mais barato do que quem compra no final do ano. Parcelamento é facilitado, o pagamento é super facilitado para você. Você pode fazer o pagamento em até 6 parcelas. Basta entrar em contato pelo telefone que está no vídeo ou então solicitar uma visita dos nossos representantes. Mas as vantagens não param por aí. A Germipasto, que é especialista em sementes, guarda a mercadoria para você até o momento do plantio. Vamos lhe entregar um produto com qualidade, garantia de resultado e você lucrando cada vez mais. Compra programada Germipasto, não fique fora dessa, entre em contato conosco, porque você, dessa maneira, garante mais resultado e mais lucro aí para sua fazenda. Estou colocando mais uns cupons aqui de quem fez a compra programada, comprou R$1.000 em sementes, ganhou um cupom da Germipasto para concorrer a 2 VDTEC 190. Olha, se você ainda não fez a sua compra programada da Germipasto, dá tempo ainda, viu? Serão 2 VDTEC sorteadas para você. Olha, tem muita gente aqui que está concorrendo a VDTEC 190 e você também terá a sua chance ao adquirir R$1.000 em sementes da Germipasto, ganha um cupom. A cada R$1.000, um cupom. Bom, nós temos aí mais informações sobre o compra programada. O seu Wilson Verde Silva é um cliente da Germipasto que utilizou esse sistema de aquisição de sementes e ele tem um testemunhal. Ele quer falar sobre esse assunto, sobre as vantagens que ele teve. Veja aí. Eu sou Wilson Verde Selva, eu sou proprietário da Fazenda Coqueiros no município de Rio Negro, onde nós trabalhamos com gado Nelore de cria, tanto gado comercial como gado PO. Eu sou cliente da Germipasto já há 5 anos, sempre fazendo a compra programada, comprando no início do ano, na época de março, abril, com previsão de entrega a partir de outubro. Nesses 5 anos eu já comprei Piatã, já comprei Decumbens, Massai, Dictioneira e em todas as ocasiões a Germipasto me atendeu com toda presteza, nunca tive problema de entrega e a grande vantagem desse tipo de compra é o preço. Nessa época compra-se com preço bem abaixo do que o preço normal da partir de setembro, outubro. Tá certo. Bom, deixa eu corrigir aqui o nome do seu Wilson. Eu falei Verde Silva, não é Verde Selva. Né? Cliente Germipasto, ele faz a compra programada, está muito satisfeito, porque isso facilita muito a vida do produtor. Porque ele consegue programar o pagamento de acordo com as receitas, né, Daniel? Vai entrando receita e ele vai fazendo o pagamento. E a Germipasto, ela tem esse programa de venda com a entrega futura, né, que é o compra programada, onde você pode programar a sua aquisição, há 15 anos. O produtor compra agora,
aproveita e paga um pouquinho mais barato, porque o mercado ainda não está naquele aquecimento. A semente está num preço mais acessível, compra agora, vai parcelar em 6 vezes. Tem parcela mínima, não? Tem, parcela mínima de R$500. R$500. Mas um detalhe é o seguinte, além de pagar mais barato, a certeza de que vai receber, não tem mudança de preço, quando faz a aquisição já recebe uma nota fiscal de que aquele produto está lá adquirido, pode levar para o contador, não tem problema nenhum, não vai ter ajuste lá na frente, vai receber quando tiver a área pronta. Então, compra antecipado, garante, escolhe corretamente a cultivar, garante um preço baixo, quando chegar o momento Esse seu comentário é bastante importante. Olha, você compra agora, vamos supor, vou fazer uma suposição aqui, comprou uma variedade que custava R$12 o quilo. Tá certo? Hoje. Lá na frente, né, o mercado está aquecido, essa mesma cultivar passou de 12 para R$16 o quilo. Ah, vai ter reajuste de preço? Mas eu comprei já há 4 meses, há 3 meses. Não tem não. É o preço que você comprou hoje, é o que vai vigorar até a entrega, viu? Tanto é que no ato da compra, a GM Pasto já gera a nota fiscal, que é a sua garantia, e essa semente vai ficar armazenada nos nossos galpões, que tem temperatura, umidade controlada, e a partir de 15 de setembro, exatamente, começamos a entregar. Setembro é quando inicia, Éder, em algumas regiões, já há condições favoráveis para ter uma boa semeadura. Então, tanto temperatura quanto umidade, isso é muito importante. Em algumas regiões, já começa a chover, região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, porém ainda não tem temperatura para essas gramíneas são tropicais. Não adianta fazer a semeadura que vai perder o plantio. Então é muito importante o produtor estar atento a essa questão. Além da questão de umidade, também temperatura ideal para uma boa germinação. Você está falando em boas condições para plantio, certo? Certo. Vamos aproveitar então esse gancho da nossa conversa, vamos voltar aqui para o BRS Zuri, aproveitar a participação do pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Rodrigo Amorim, e o nosso foco hoje é o Zuri, falar sobre adubação, essas necessidades que o Zuri tem para ter um bom desenvolvimento, né? A gente falou em armazenar bem a semente, preparar bem o solo. Quais são as condições que o Zuri precisa para ter um bom desenvolvimento? Em relação à adubação de solo, preparação. Assim, a gente, como todos os pânicos, o Zuri ele também é um material exigente em fertilidade. Né? A recomendação dele é para solos de média a alta fertilidade. Então vamos pensar em uma saturação aí em torno de 50% para cima. As condições mínimas de potássio e fósforo também já estão bem estabelecidas, mas no plantio da ordem de 60 quilos para cada elemento desse. E, na verdade, a gente tem essa adubação que nós chamamos de base, tudo, né, que é importante, mas um fator importante que faz diferença em termos de produtividade é a adubação nitrogenada. E essa adubação nitrogenada, gente, é uma coisa tem que ter um pouco de cuidado, porque é como se fosse um combustível. Né? Você colocou nitrogênio, se você tem condições adequadas de chuvas e temperatura, cresce muito, o capim cresce muito. Então, muitas vezes, a pessoa que vai fazer o planejamento de adubação, a gente recomenda que, com relação à adubação nitrogenada, para altas produtividades, esperando aí da ordem de 800 quilogramas de peso vivo por hectare ano, pelo menos, a gente trabalhe com uma ordem de 150 quilogramas de N por hectare ano. De preferência parceladas, né? Parceladas no início da estação de chuvas, meio e fim de estação de chuvas, né? Um pouquinho antes do final da estação de chuvas, para fazer essa adubação nitrogenada. Então, o que é importante? A gente já está recomendando o Zuri para um pastejo rotativo, né? Um pastejo rotacionado, que você vai ter um controle melhor do pasto. E quando o produtor que tenha interesse em trabalhar com uma adubação nitrogenada um pouco mais forte, nesse caso 150 quilos, ele tem que estar bem programado, porque há um incremento em taxa de lotação muito rápida naquela área. Então a pessoa tem que ter realmente gado planejado direitinho, áreas de escapes perto dessa área, porque à medida que o capim começar a crescer muito, você tem que ir ajustando a carga, tem que colocar mais animais. Aumenta, né, a quantidade de animais, né? Você naturalmente tem que aumentar a quantidade de animais ou diminuir o tamanho da área. Tem que estar sempre buscando o equilíbrio, né? Hora de colocar mais, hora de colocar menos. Então tem que estar sempre buscando o ajuste. A resposta é muito rápida. A resposta ao nitrogênio é muito rápida. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer adubação nitrogenada, você tem que estar ciente que você tem um planejamento. Né? Vai ser o erro da passagem. Você vai passar do ponto, você não vai, na verdade, não vai faltar
vai ter excesso. Excesso. E esse excesso, na verdade, não vai ser consumido pelo animal, vai ser muito difícil ele consumir. E o reflexo disso, vai ficando esse pasto, ele vai perdendo qualidade, ele vai cair, vai cair no valor nutritivo e o animal vai começando a rejeitar. Recentemente eu estive numa fazenda que eu vi justamente isso. O produtor, ele estava fazendo integração, e era o primeiro ano, então ele adubou, ele saiu com a soja e entrou com o capim. Ele não esperava que o capim viesse. Esse é um problema sério. E ele estava colocando, e pasmem vocês, hein, é a mombaça, colocando 4 UA, era 4 animais por hectare, e não estava dando conta, viu? Nós temos relatos de materiais em sistemas de integração em torno de 12 UAs. 12 animais. Em torno de 8 UAs a 9 UAs por hectare. Está colocando, não dava conta, não estava dando conta. Mas coloca, Éder, em situações de integração lavoura-pecuária, onde você tem essas correções, você tem uma alta fertilidade, e aí o produtor, se ele abrir mão não, se ele buscar o nitrogênio, que é o que vai faltar apenas, a produtividade é muito alta, a produção de forragem é muito alta. E aí é isso que o Rodrigo falou, fazer o investimento, colocar adubação e não ter os animais é não problema. Ter planejamento. É problema. Então, assim, ajustar, como nós falamos, coloca o paiaguás na maior parte da área, utiliza o tá pastejando, que é um cultivar de uma produção menor, e aí tem uma área pequena com usuri, com alta produção. E aí tira os animais do paiaguás e coloca no usuri no período das águas, e aí deixa o paiaguás vedado para o período do inverno. Ou seja, com isso, consegue ter toda a área, consegue estar em produção, em um período do ano não vai estar utilizando forragem o ano todo. O evita o boi sanfona, perde... esse é o grande segredo para a pecuária ter rentabilidade. Seja, diversifica a área com 2 cultivares, paiaguás e usuri. Você tem, no período das águas, bastante forragem com usuri. E no período, claro que mais crítico, você tem o paiaguás que está dando o suporte. Também vai produzir bem no verão, no período das águas. Só que ele é uma forragem, a característica do capim é uma forragem que você consegue guardar ela em feno em pé, ou seja, manejado pro período de inverno. Eu não sei, vou dar uma ideia aqui. Quem sabe o Rodrigo corrige a gente. Nesse período que está chuvoso, põe os animais mais pesados no usuri e os mais leves, os bezerros talvez, no paiaguás. Aumenta a lotação depois do você usuri inverte. diminui. Você pode fazer uma situação do seguinte, você tem, por exemplo, você pode colocar os animais de acabamento, como você disse, os animais mais pesados para terminar no usuri. A grande ideia é o seguinte, a gente teria uma lógica de que você faria 25% de uma área mais intensificada com usuri e o restante com outros materiais, paiaguás, com charaés, com marandu, com piatã e outros que tiver. E o que tiver. Na verdade, a gente quer que com adubação, com um trabalho bem feito em cima do usuri, você tem você duplique ou triplique a lotação que você tem na média, né? E aí você folga esses pastos de braquiária durante o período de chuvas, né? E aí você folga eles no inverno. E com o objetivo único, que o gado não perca peso e só ganhe peso o ano todo. Essa é a lógica. Né? E que você tenha carne o ano todo para poder oferecer, né, Daniel? É claro que no papel é simples. É fácil, é lógico. Na prática é complicado, mas a ideia é essa. Mas é um planejamento. Ter pânico e ter braquiária na mesma propriedade, eu consigo usar no período de verão maior parte no pânico que ele vai produzir. Não adianta deixar pânico para usar no inverno, ele não vai produzir, não tem como armazenar. E eu uso a braquiária no período do inverno. Bom, a gente não consegue falar tudo sobre uma cultivar num único programa. E o programa ele continua. De que maneira? Nos telefones. Você pode ligar para a Germipasto, perguntar para a equipe técnica da Germipasto, está lá o Daniel, o Rodrigo Cozubo, né, o Guilherme Beretta, que está sempre com a gente aqui no SBA. Né, e a gente também tem a condição de utilizar essa força que nós temos no Brasil, chamada Embrapa. A Embrapa é fantástica e eu quero aqui mais uma vez parabenizar, né, em nome do Rodrigo Amorim, né, todos os pesquisadores da Embrapa que deram o grande alavanca, o grande crescimento para a pecuária e para a agricultura brasileira. O Cerrado ninguém acreditava que um dia ia produzir alguma coisa, tá certo? Hoje produz fantasticamente. Né? Falava que o Nordeste não ia produzir nada, vai lá ver. Né, lá no Nordeste, como é que está produzindo, Piauí, Maranhão, Oeste da Bahia, isso tudo graças a tecnologias. Então, nós temos condições, sim, temos, graças a um pesquisador como o Rodrigo Amorim, aqui eu quero mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Dois programas que fizemos juntos, falamos do paiaguás no programa passado, hoje o usuri, e eu quero deixar aqui à disposição também a Embrapa Gadicote, o site é www.cnpgc.com.br.
.embrapa.br, tá certo? Esse é o site da Embrapa. Tem um telefone da Embrapa que é o 67-3368-2000, é o telefone da Embrapa Gado de Corte aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, para você ligar, conversar com os pesquisadores, adquirir material técnico, né? Tem folhetos, tem livros, tem muita publicação técnica desses pesquisadores que nós temos que todo dia, né? Agradecer pelo empenho e pelo desempenho na pecuária e na agricultura. E também agradecer ao produtor rural, que é um valente, né, que trabalha todo dia, de sol a sol, que põe comida na mesa da gente, que põe roupa na gente através do algodão, põe sapato no nosso pé. Obrigado, Rodrigo Amorim, obrigado, Daniel Diraimo, e você vai ligando 0800-647-0050 e 673389-6700. Aproveite a promoção, hein, que está acabando, hein, gente? Olha a promoção, onde você vai concorrer a 2 VDTEC 190. Obrigado, Brasil, pela sua companhia. Próximo programa voltamos com outras informações. Fique ligado aqui no Germipasto Conexão Rural.